Meus amigos e minhas amigas, algumas informações que nós temos a dar a vocês nesse dia 9 de maio de 2024, uma quinta-feira. O nosso canal só tem o interesse de mantê-los bem informados. Damos notícias locais do Brasil e do mundo. Não pedimos Pix, pois não temos uma conta remunerada e também não temos interesse algum de questões financeiras. O nosso intuito principal é mantê-los bem informados. Inevitavelmente, também falaremos das tragédias que acontecem no nosso Rio Grande do Sul. Já a Prefeitura de Canoas, ela confirmou 5 mortes e também consta com 115 pessoas desaparecidas. Mas no dia de hoje é contabilizado oficialmente 107 pessoas mortas. Claro que uma previsão prematura, ao menos 19 bilhões serão necessárias para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, segundo o governador Eduardo Leite. Temos o anúncio de que uma aeronave saiu do Rio de Janeiro e transporta hospital de campanha da FAB para a cidade de Canoas. A circulação do Transurb da área metropolitana está impossibilitada em razão das cheias de ter sua continuidade. Mas notícias dizem que houve vandalismo na estação da cidade de São Leopoldo. O treinador Renato Gaúcho, do Grêmio, foi para o Rio de Janeiro. Ele esteve num hotel, foi inundado, foi para um segundo hotel que também foi inundado, e com isso ele achou melhor se deslocar ao Rio de Janeiro. Mas ele e a sua filha Carol, mesmo à distância, continuam incentivando as pessoas que doem e ajudem o povo gaúcho. Dizem eles que mesmo estando à distância, estão colaborando. E é isso que realmente estão fazendo. Ontem nós tivemos uma visita oficial do governo federal, chefiado pela primeira-dama, pela Janja, com outros políticos, ali a Simone Tebet, Paulo Pimenta, e eles trouxeram equipamentos no avião da FAB, que chegou ali na base aérea de Canoas, no valor de 4.800.000 reais. Foram purificadores de água que inclusive foram demonstrados para a imprensa como se fosse do governo federal. Mas nós soubemos que foi o influenciador, o Felipe Neto, que fez uma campanha online e conseguiu adquirir esses equipamentos. E o governo federal trouxe divulgou como se eles estivessem fazendo essa oferta. Mas nós não podemos esquecer que o governo federal mandou para a Palestina, lá na faixa de Gaza, em outubro, 40 equipamentos desses. E lá em dezembro, mais 150. Não queremos saber se os palestinos têm mais importância do que os brasileiros e gaúchos, mas temos que esclarecer os fatos. Esta é a real. Esses equipamentos foram graças ao Felipe Neto, goste ou não. Ele contribuiu e muito, e nós agradecemos aqui no Rio Grande do Sul. A rede de farmácia São João vai fazer distribuição gratuita de remédios de uso contínuo para cidades que constam como atingidas pelas inundações aqui no nosso Rio Grande do Sul. No dia de ontem, na quarta-feira, no 8, nós tivemos um acidente grave na RS 448 de Esteio, em que uma colisão entre um caminhão do Exército e um veículo particular resultou em 3 pessoas mortas e 2 gravemente feridas. Aquele caso do motorista do Porsche, que agora foi preso, a família
do motorista de aplicativo que morreu nesse acidente, pede uma indenização na justiça de 5 milhões de reais. Aquela cantora brasileira, a Anitta, que há muito tempo não mora no Brasil, que fez aquele show erótico com a Madonna lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, ela anunciou que vai fazer a primeira turnê. E eles prevêem que terão um público em cada apresentação de 2.500 pessoas. Serão em casas de show históricos. Ela vai visitar com esses seus shows em 13 países. Mas ela diz que não tem previsão de vir ou fazer o show ao Brasil, porque ela diz que o país não está muito afim de pagar por grandes eventos. Essa é a Anitta. Insensível ao que está acontecendo, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, colocou em votação, no dia de ontem, o DPVAT, quando toda a imprensa está voltada para as catástrofes aqui no nosso Rio Grande do Sul. E o resultado foi o que eles esperavam. A aprovação do DPVAT foi 41 votos a favor e 28 contra. Aqui do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim votou a favor da volta do DPVAT. Mais imposto a você, brasileiro, pagar. Pessoas estão perguntando, que dele ela? Além de ser gaúcha, a Xuxa Meneghel, representante do governo federal. Ela é a embaixadora da campanha nacional de vacinação. Ela e o Zé Gotinha fizeram campanha e principalmente para as crianças. Aqui tem muitas crianças que estão passando trabalho. Ela não precisa ajudar financeiramente, mas pode ajudar nas redes sociais, pedindo auxílio, Pix, promovendo como outros artistas estão fazendo. Cadê ela? Além de ser embaixadora, é gaúcha. É o nosso Rio Grande que está sofrendo. Resposta daquela cantora internacional, a Madonna, pela crítica do Papa que fez, diz que o seu show foi satânico. Ela diz liberdade de expressão e de pensamento, mas ela não precisava ter escolhido o Brasil para fazer isso e ainda cobrar um cachê de 17 milhões de reais. Na cidade de Santa Cruz do Sul, um morador destruiu um gerador da Corsã, porque, segundo a explicação dele, fazia muito barulho e esse gerador abastecia a cidade. A Receita Federal fez o anúncio de que vai antecipar a restituição do imposto de renda em torno de R$1 bilhão aos gaúchos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ela criticou o uso de algema em menores presos. Ela diz que o uso desse equipamento é uma ofensa e algo extremamente grave para ser usado. Já a Rede Globo, tentando se redimir daquela afronta que foi as tragédias acontecendo no Rio Grande do Sul e aquele show fenomenal da Madonna, suspendeu um programa que haveria Profissão Repórter do Caco Barcelos, que fez a cobertura dos bastidores daquele show. Agora eles estão tentando contornar uma situação que já aconteceu. A ministra Aniele Franco, após ter pedido prioridade a alguns grupos na distribuição de alimentação, ela lembrou que está próximo a regularizar o título de eleitor e indiretamente já pediu votos ao presidente Lula, dizendo que o pessoal vejam o que está acontecendo com um presidente que se preocupa com o povo.
Como todos sabem, nós temos muitos agricultores gaúchos que estão lá no estado do Mato Grosso. O governador Mauro comunicou ao governador Eduardo Leite que a Assembleia Legislativa aprovou um fundo que havia para auxiliar na agricultura do Mato Grosso, no valor de 50 milhões de reais, serão destinados ao governo do Rio Grande do Sul para auxiliar na reconstrução e no apoio ao povo gaúcho. Alguma coisa que está acontecendo na guerra Rússia e Ucrânia? Um ataque aéreo da Rússia que aconteceu ontem e eles aumentaram a pressão sobre a rede elétrica da Ucrânia. Mísseis e drones atingiram quase uma dúzia de instalações elétricas em Kiev. Foi na quarta-feira, no dia 8. Os Estados Unidos diz que vão deixar de enviar algumas armas a Israel se os ataques se intensificarem na cidade de Rafah. Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho está fechado para pouso e decolagem por tempo indeterminado. A Polícia Federal começou a fazer o policiamento porque possibilidades de saque existem. Também ônibus voltaram a transportar passageiros entre Porto Alegre e o litoral norte. E com isso o prefeito da cidade de Imbé declarou o estado de calamidade pública devido ao aumento do número de pessoas na cidade. Uma carreta dos Correios que traria doações para o Rio Grande do Sul tombou lá no interior do estado de São Paulo. Iniciativa louvável no Rio Grande do Sul, a Ambev parou a produção de cerveja e distribui água enlatada para municípios e hospitais gaúchos. Um homem foi preso por suspeita de estupro de vulnerável num abrigo improvisado na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Também um pacote do governo para o Rio Grande do Sul terá um custo de 50,9 bilhões e vai atender 3.500 milhões de pessoas. A região central de São Paulo registrou um novo apagão nesta quinta-feira, dia 9. Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, deixa um suspeito morto e outro baleado. Sabe aquele caso tão comentado daquela mulher que tentou fazer o homem morto assinar um pedido de empréstimo, o tio Paulo? Pois uma mulher passou mal e morreu no interior desta mesma agência bancária. Essas são algumas das notícias que nós temos e achamos que é importante dá-las a vocês nesta quinta-feira. Se novas notícias acontecerem, nós estaremos aqui anunciando uma nova edição.